Faço parte da cultura catalã, que é muito importante para mim. Temos um modo muito aberto de ver o mundo. Durante muitos anos, a cultura catalã esteve de certa forma invadida. A sensação que tenho é que, se não lutarmos para que isto não aconteça, vai-se perder esta maneira de ver o mundo. O tom está dado. A 25 de novembro há eleições antecipadas na Catalunha e o presidente do governo regional, Artur Mas, promete referendar a independência da região em caso de vitória. O sentimento independentista levou 1,5 milhão de pessoas para as ruas de Barcelona em setembro. O debate sobre a autodeterminação ganhou fôlego após a recusa do primeiro-ministro espanhol em renegociar o regime fiscal entre a Catalunha e o Estado Central. A crise exacerbou os nacionalismos e as iniciativas separatistas ganharam protagonismo. Samper de Torelló foi o primeiro município da região a declarar-se território catalão livre no início de setembro. Neste momento, há 180 municípios na Catalunha que têm a bandeira independentista sempre hasteada nas varandas. A Catalunha é a comunidade autónoma mais endividada de Espanha. Os separatistas reclamam autonomia fiscal e denunciam o peso dos impostos pagos ao Estado Central. Estamos numa situação de emergência nacional, com uma taxa de desemprego de 22,5% da população. Na Catalunha pagamos por ano ao Estado espanhol 16 mil milhões de euros que nunca se traduzem em investimento na Catalunha. No entanto, face a esta situação, acreditamos que temos de fazer pressão sobre o governo espanhol. E creemos que teníamos que fazer esta força respecto ao Estado espanhol. O caminho para a independência da Catalunha passa por um referendo que só poderia ser feito com a autorização de Madrid. O primeiro-ministro Mariano Rajoy já declarou a iniciativa como inconstitucional. Se for reeleito presidente do governo regional, Artur Mas garante que vai levar a cabo uma consulta popular para que os catalães digam se querem ou não continuar a fazer parte de Espanha. Um cenário que implicaria mudanças na Constituição, relembra este jurista, que sublinha também as dificuldades de um novo Estado para obter reconhecimento internacional. Se a Catalunha se tornar independente, naturalmente será um Estado fora da União Europeia e terá de pedir a entrada na União Europeia. Se for aceito e se não houver oposição nem mesmo de um único país, todo o processo vai ser longo. Se não houver veto espanhol, seduzir a União Europeia não será difícil para a Catalunha, considera este economista. Não imagino que a União Europeia queira excluir uma região que traz dinheiro à União e que é muito europeísta. No passado, a União Europeia investiu muito na Catalunha. A questão preocupa os empresários que temem os efeitos de uma eventual saída do euro e a degradação das relações comerciais com Espanha. Alguns grupos já ameaçaram sair de Barcelona se a Catalunha se tornar independente. Nenhum dos diretores dessas empresas aceitou falar com a Euronews sobre o tema. Apenas o diretor de uma editora de pequena dimensão decidiu revelar-nos os seus receios. Mais ou menos 80% da faturação da empresa corresponde a vendas que se fazem ao resto da Espanha. Por isso, no dia seguinte, ou a muito curto prazo, perderíamos todos estes clientes e, portanto, levaria rapidamente ao encerramento da empresa. Estos clientes y por tanto abocaría rápidamente al cierre de la empresa. Estando fora de Espanha e da União Europeia, haveria taxas aduaneiras. Além disso, falei com alguns clientes que me disseram que, caso a Catalunha se torne independente, procurariam outros fornecedores que fossem do próprio país. Se buscariam outros proveedores que fueran del propio país. Um nacionalismo económico que não assusta esta pequena empresa que ganha com a vaga independentista. A bandeira catalã é o produto mais vendido. Houve um grande aumento. Todos os anos temos toques de bandeiras, mas este ano houve um recorde de vendas. Há pessoas que fazem fila em frente à empresa para comprar uma bandeira. Apesar das incertezas políticas, a imagem de marca da região não parece afetada.
A Catalunha continua a ser o principal destino turístico de Espanha, com Barcelona no topo das preferências. Nestes primeiros meses do ano, os dados que temos são satisfatórios, com um aumento do turismo internacional de 11,4%. Mas o que é mais importante é o aumento dos gastos de turistas. Em relação aos investimentos estrangeiros, a Direção-Geral do Turismo tem vários projetos. Nenhum dos investidores mostrou qualquer tipo de preocupação, nem deu sinais de que as questões políticas possam travar ou paralisar estes projetos, porque negócios são negócios. Porque, mire, business is business. Apesar das receitas do turismo, o cenário económico da Catalunha não é animador. A região tem uma dívida que supera os 40 mil milhões de euros e uma taxa de desemprego de 22,5%. A independência política faz temer o afastamento dos investidores, por um lado, e o boicote comercial de outras regiões de Espanha, por outro. A pergunta que se deve fazer é: um Estado com 7 milhões e meio de habitantes, que é o número de habitantes na Catalunha, pode ser viável? Se olharmos para os 20 países mais competitivos do mundo, há 14 que têm menos de 7 milhões e meio de habitantes. Ainda que os empresários estimem que o regime fiscal prejudica a competitividade da região, as opiniões não são tão unânimes quanto às vantagens da independência. O economista Salvador Guilhermo Vineta considera que as energias deviam concentrar-se na luta contra a crise. Com ou sem independência, os problemas de financiamento e os problemas de maior pressão fiscal vão manter-se. É nisto que nos vamos concentrar e é nisto que queremos ajudar a classe política para tirar o país da crise. Há empresários que se anteciparam ao cenário da autodeterminação e a um eventual boicote da parte dos comerciantes do resto do país. É o caso de Javier, produtor de cava, o vinho espumante catalão. Limita-se a vender na região e fora de Espanha, num gesto comercial de alguém que acredita na independência do povo catalão. Ao menos, se nos separássemos da Espanha, seria como um desafio. Se corresse bem, poderíamos continuar. Se houvesse problema, a culpa seria nossa e não de Madrid. Recomendo, para ultrapassar os momentos difíceis, um copo de cava porque anima e ajuda a ver a vida com filosofia e com alegria. E de certeza que vamos sair desta situação problemática que agora temos de aguentar. A independência não agita apenas as terras espanholas. A Escócia conseguiu negociar um referendo com o primeiro-ministro britânico para 2014. Ventos separatistas que despertam receios de uma implosão política da União Europeia. Do ponto de vista da União Europeia, penso que seria prejudicial porque a Catalunha passaria a ser um exemplo a imitar para outras minorias nacionais de outros países e provocaria a divisão de uma comunidade que já está demasiado dividida.